Saudações, buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje do episódio 79, Conversando com Shiva. Se você não viu, já sabe, o link está aqui no card na descrição. Confere lá e volta aqui para o vídeo para você ficar por dentro de tudo, tá? Galera, como é que foi essa sessão? Foi bem legal, né? Ela foi uma sessão, assim, contando um pouco dos bastidores, ela foi uma sessão, o arquivo tinha 1 hora de áudio, a sessão teve 7 minutos, né? Houveram ali longas pausas entre uma frase e outra. Não, aí eu cortei tudo para ficar mais fácil para a gente entender, e isso me ajudou muito, porque quando eu estava ali ouvindo a sessão no momento, eu não tinha entendido do jeito que eu entendi depois que eu editei, porque ficou tudo mais fácil, mais mastigado, mais contínuo, e aí eu pude captar mais informações. Então, veja que interessante, né? Ela foi uma sessão, então, assim, meio, não é que ela foi difícil, mas ela teve assim uma complexidade maior. Não foi tão simples para que ela acontecesse, vamos dizer assim. E aí as pessoas perguntam assim: pô, Thiago, mas Shiva, cara, como é que é isso, né? Vocês falaram com Shiva? Putz, eu não tô entendendo. Isso não é um negócio muito grande, não? A galera tem umas crenças limitantes. Não é um negócio muito grande pra vocês conversar. Não, Shiva é tipo um deus, cara. Como é que vocês falaram com isso, né? As pessoas, às vezes, quando a gente fala de fraternidade branca, falam assim: mas como é que você falou com o mestre Kutumi, né? Como é que é isso? Como é que você falou com o Sananda? Duvido. Que papo estranho. Pô, vocês são nada para falar com os caras desses. Vocês são malucos, tá cheio de... As pessoas têm essa coisa de que certos seres são impossíveis de você falar, né? E isso é muito, assim, limitante, de fato. Mas, no caso, eu vou dar uma dica para vocês entenderem isso. E o Shiva fala isso também no episódio, né? Então, vamos lembrar o que ele falou. Ele diz assim: eu sou um arquétipo, né? Shiva não existe. Certo? Eu sou aquilo mais próximo que vocês chamam de Deus, mas Shiva não existe. Então, existiram vários deuses, vamos dizer assim, vários seres, várias consciências que vieram aqui e fizeram parte do processo que a gente poderia, nós não entendemos, mas são deuses, vamos dizer assim, fizeram aquilo que a gente achou que Deus fez, né? Entendeu? Então, são essas consciências. E são arquétipos, e aí, acho que para ficar mais fácil de explicar, eu vou falar um pouco de Orixá. Orixá, né, Ogum, Oxum, Iemanjá, etc. A gente não fala com esses caras. Quando eles aparecem, são falangeiros. O que significa isso? São entidades que estão ali na vibração, na energia de Ogum, na vibração, na energia de Oxum, etc. Então, não é um Ogum ali é um arquétipo. É alguém que está usando aquela vibração propositalmente para causar aquilo que se espera dessa energia e vibração, certo? Então, o que conversou conosco foi um arquétipo. Então, a própria mensagem, a mensagem de Shiva é sobre arquétipo. A própria mensagem, o próprio conteúdo, a forma como a consciência se apresentou é justamente a mensagem que ele veio trazer, né? Então, olha que legal, né? Então, como é que foi essa mensagem em si, né? A mensagem, ela é simples e modifica. Assim, ela teve 7 minutos, mas ela vale para uma sessão de 6 horas, né? Vamos dizer assim. Abrir o campo para a gente pesquisar e ir mais a fundo nessas mensagens, né? Shiva diz o seguinte: os multiversos e o universo onde vocês estão, né, portanto, são arquétipos, são ideias, tá? Então, o que significa quando alguém diz isso pra gente? Significa o seguinte: tudo aquilo que está abaixo do ponto do infinito, ou seja, o universo de 1 a 8 ionas, ou seja, onde nós residimos, ou seja, onde a forma, tá? É o universo
arquetipal, universo de arquétipos. Tudo aquilo que tem 9 ionas para cima, tá além do ponto infinito, lá para cima, já não tem forma, já é vibração, já é energia, já é outra coisa. E, portanto, Shiva, essa consciência que falou conosco, está nesta condição, certo? 9 ionas para cima. Portanto, esteve presente ali na formação do nosso planeta ali, por isso que falar, sou mais próximo que vocês entendem por Deus, porque eu sou uma consciência que participou. Então, já não tem mais forma, né? Já descartou suas formas, tá certo? O que o Espiritismo chama de segunda morte, né? Então, já não tá mais assim, tipo, ligado, vinculado, já não tem alguns corpos inferiores, vamos dizer assim. Inferiores não é porque são inferiores, porque você tem um mental superior e um mental inferior. Você já não tem mais o mental inferior, né? Você já não tem mais seu perispírito, você já é uma consciência que realizou estes descartes. Aí entra uma outra coisa legal de falar. Tudo o que está abaixo do ponto do infinito, ou seja, onde a gente está, tem fisicalidade, tá certo? Em essência, toda energia, tudo que existe tem fisicalidade, é matéria, né? Então, tem fisicalidade. Mas a gente aqui costuma classificar fisicalidade com visibilidade. Não, eu enxergo, então é material. Não funciona assim, tá? Isso até a física fala, já entende, né? Não é porque você não vê que não tem matéria, não é porque você não vê que não tem corpo, né? Então, forma, né, etc. Então, lembrando, é importante a gente lembrar disso. Tudo tem uma forma, tudo tem um invólucro, tudo tem, enfim, uma matéria. Então, até mesmo nós desencarnados, né, quando estivermos desencarnados, ou um arcturiano, ou um felídeo, tudo isso aí está encarnado, tem matéria, está desencarnado, tem matéria, enfim, energia tem matéria, tá tudo aí. Isso tem matéria físico, mas funciona como espectro de luz. Tem luz que a gente não enxerga, tem cores que a gente não enxerga. É sobre isso. Então a gente não vai enxergar algumas camadas e outros seres vão enxergar algumas que a gente não enxerga e algumas que a gente enxerga também, e outros vão enxergar outras ainda, diferentes camadas e assim por diante, tá? Então funciona mais como espectro e menos como fisicalidade, se é material, né? Vamos dizer assim. Então tudo isso que está abaixo do ponto finito, onde nós estamos, tem fisicalidade, certo? Então isso é importante, né? Acima do nosso universo já é frequência, já é onda, né? E né, aquilo que a Gisele às vezes costuma ver em sessão, né? Ah, ele parecia vermelho, ele tinha uma linha vermelha, um desenho vermelho, ele parece uma nuvem, etc. Vocês estão entendendo? É a galera de 9 ionas para cima, tá bom? Seres amorfos, né? O universo de seres amorfos, vamos dizer assim, já é de 9 ionas para cima, tá? E então, dito isso, vamos explicar agora o restante, né? Arquétipo, né? A própria existência de Shiva ali, nesse caso, é a mensagem, né? Então, ele fala, olha, é o universo de arquétipo. O que isso traz de legal pra gente? É uma forma, uma nova nomenclatura para se dizer universo, para dizer onde a gente está. Por quê? Porque as pessoas falam assim, não, universo de livre-arbítrio, nós fazemos parte do universo de livre-arbítrio. Sim, mas ao mesmo tempo, nem todos os universos arquetipais fazem parte. São, portanto, né, universos de livre-arbítrio. Isso não ocorre, existem universos arquetipais que não possuem livre-arbítrio, tá? Então, o quadrante onde a gente se encontra aqui, onde os arcturianos se encontram, os andromedanos se encontram, enfim, todos esses micro-universos
que fazem parte do que nós enxergamos, entendemos, ou seja, e vemos, né, que a gente ainda nem consegue medir, né, é o universo arquetipal. E aí, o que significa dizer que é o universo arquetipal também? Significa assim, duas coisas. A primeira é, tudo que existe é um arquétipo. E a segunda é, se existe é porque alguém pensou. Alguém idealizou. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Então, tudo que existe é um arquétipo. Nós somos personagens, tá bom? Nós somos ao mesmo tempo linhas, frequências, ondas e partículas. Então, a gente é ponto e linha ao mesmo tempo. Isso é difícil de entender. Hoje, nós somos um ponto. Nós só entendemos esse ponto. Mas esses pontinhos, quando se juntam, viram uma linha. Na nossa encarnação, ela cumpre, vamos dizer assim, temas que se relacionam à linha e não apenas ao nosso ponto, tá? E então, nós somos arquétipos, nós somos personagens, nós encarnamos aqui e precisamos passar por algumas coisas que nós planejamos, outras nós deixamos em aberto, programamos todas essas possibilidades, mas nós queremos ver algumas específicas. Então, nós viemos aqui com uma personalidade específica, né? Para conseguir ver e se deparar com a dificuldade na medida certa para assimilar aquela autoexperimentação, né? Então, nós somos personagens, é como se nós fôssemos atores interpretando um papel específico, entendeu? Que nós queremos, que a nossa mônada quer. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil entender que, cara, se a gente está interpretando um papel de um personagem que teve sua personalidade planejada, sua encarnação planejada, mesmo que em diversas infinitas possibilidades, todas planejadas, é mais fácil a gente compreender que sim, então nós somos um arquétipo de uma ideia que precisava ser vista. Somos um arquétipo, né? E aí entra a outra parte, né? Tudo que existe neste lado do universo, vamos dizer assim, é o arquétipo de algo que alguém idealizou. Então, as raças que existem são arquétipos idealizados por alguém e executados por outros, né? Funciona dessa maneira, tá bom? Então, tudo aquilo que a gente vê, lembra, o Arcturiano disse pra gente, acho que no episódio 35, que o que vocês enxergam é um holograma de uma mente super poderosa. Holograma, né? Essa é uma palavra muito comum, a gente fala muito, quer dizer, um universo holográfico, porque então ele não existe. Vocês estão entendendo? É o universo arquetipal. É mais coerente você dizer que é o universo arquetipal, porque ele existe, de certa maneira, nós estamos aqui, nós vivemos aqui, nós estamos aprendendo nele, né? Então, nós não podemos dizer que ele não existe. É incoerente, nós temos que dizer assim, ele é arquetipal, certo? Ele proporciona a experiência. Mas ele não existe, é holográfico, não é holográfico. Não, isso é balela. O que a gente tem que entender é, ele é arquetipal. Ele foi idealizado, ele foi pensado e ele existe para que a gente consiga experimentar, né? Então, essa que é a ideia de que o multiverso, onde você vive agora, etc., foi pensado, foi idealizado, é um arquétipo também, né? Esse é o segredo do multiverso, como Shiva diz pra gente. Então, é interessante a gente ver isso. E a gente cai em Platão, né? Porque Platão dizia isso. Platão foi o primeiro cara que falou de arquétipo, vamos dizer assim, sem falar o nome de arquétipo, né? Mas a ideia de Platão era tudo o que existe é uma cópia de algo que está no mundo das ideias, né? Aquela coisa de amor platônico, né? Que eu idealizei aquilo, né? Então, está no mundo das ideias, né? Ele existe perfeito lá ele é perfeito, e aqui ele não foi perfeito, e é uma cópia, né? E Platão, quando fala disso, ele fala do demiurgo, inclusive, que demiurgo ele copiou e gere isso tudo, enfim, e ele vai nessa onda
de dizer que tudo que é etérico, que não está no mundo das ideias, no mundo da filosofia, né, que é o mundo das ideias, é perfeito, né? E o que está aqui na Terra, encarnado, que você pega, que é ilusão, né? Não é real, né? É a mesma ideia do que a gente está falando, entendeu? É a mesma ideia que gerou toda essa parada holográfica, etc. Complementa isso, né? É uma ideia agnóstica, ou seja, Platão tem esse tipo de pensamento levou ao salvacionismo do gnosticismo, né? Daquela ideia de que não, tudo que existe aqui não presta, né? Inclusive meu corpo, ele é sujo, né? Dá para entender? Então, tipo assim, não, essas pessoas precisam entender o que se faz numa encarnação. E não sair dela o mais rápido possível, né? Pode até ser, mas normalmente não. Normalmente você está aqui para vivenciar algo específico, né? Para pôr em prática algo específico, né? Que foi idealizado e arquetipado e pensado por alguém. E você está aqui atuando dentro daquilo que você teve de guia, né, para praticar esse feito, né? Tudo foi programado e você vem aqui e está fazendo aquilo que foi solicitado, né? Então, isso é uma cocriação, né? É importante falar isso, é uma cocriação. Nós estamos seguindo um script e, ao mesmo tempo, nós vivenciamos esse script. Então, ele faz parte de nós, tá? Não é porque isso foi idealizado por outras consciências que são paralelas à nossa existência que não nos pertence, porque aquela consciência também é a gente, tá? E isso é muito complexo, né? A gente é muito linear, para entender isso é difícil e não entra na nossa cabeça, porque a gente não quer perder a individualidade. E esse é o objetivo da encarnação, né? Se entender como um indivíduo e não como um todo. Então, é natural essa resistência que a gente tem, né? Então, é um pouco disso tudo. Platão, ele fala disso, né? Só que ele traz esse lado mais dualista, né? Do que é tudo que existe aqui no mundo dos sentimentos, dos sentidos, nos sentimentos, nos sentidos, não é válido, não é bom, não está certo, né? E é uma ilusão, etc. Então, ele tem essa ideia. Não está errado, mas a conclusão que ele tenha chegado, talvez ela possa ser mais lapidada e novamente feita uma releitura para a gente compreender que sim, é um mundo dos sentidos de fato, né? Mas ele tem sua importância em ser vivido, né? E que tudo bem não estarmos no mundo perfeito, né? Que tá certo, que é um ciclo, né? É um período que nós vamos ficar por aqui mesmo para fazer isso. Foi a proposta, foi a ideia, né? E é isso. Então, foi legal porque a gente pôde falar um pouco de arquétipo, né? E a ideia de arquétipo com Platão é muito interessante, porque o PCI está muito ligado com Aristóteles e Platão, e um dia vocês vão entender o porquê disso. E isso então é muito interessante, né? Quando aparece essa parada filosófica pra gente, e o Shiva enquanto arquétipo, né? Da criação, né? Porque o Shiva é criação, gente. Shiva é a força da energia masculina, que é a energia criativa, né? A energia que põe a ideia. Vocês estão entendendo? A ideia é o quê? É o que gera o arquétipo. Aí o feminino vai lá e gera a ideia. Tá? Falando, né, um pouco de esoterismo. Então, a criação, a energia masculina, Exu, né, Shiva. Shiva é Exu. Então, a energia vai lá e cria, né? Então, se você quer criar alguma coisa, você está usando energia de Shiva também, né? Portanto, energia de Exu. Olha, as pessoas não associam, mas é isso. É criação, né? Exu tem o falo, Shiva também. Exu tem o tridente, Shiva também, né? Dando um exemplo aqui. Então, a energia da criação, é essa que é a ideia. E então, fez todo sentido Shiva ser o cara que trouxe essa mensagem, porque quando a gente está falando de alguém que está gerando uma ideia arquetipal e concretizando aquela ideia, é Shiva, certo? Vocês estão entendendo? Então, assim, a mensagem ela casa de um jeito assim absurdo. E
E vai mudar a forma como a gente vai entender e vai falar daqui para frente sobre os universos onde a gente se encontra, onde os arcturianos se encontram, onde os ferídeos se encontram, onde os andromedanos se encontram. Todos esses seres que a gente conversa e tem forma estão em universos arquetipais, beleza? E a gente vai aprendendo um pouco mais lá na frente sobre os universos que não são arquetipais. E aí, nós vamos chegar lá, mas vamos com calma, vamos com calma, porque é difícil, né? Vocês estão vendo, é um tema difícil, beleza? Então fiquem bem, galera, e até semana que vem. Fui, povo. Tchau, tchau.